Olá, meus amigos, estou aqui de novo para a gente viver mais um momento lindo com o Senhor. E hoje eu quero falar um pouco da grande autoridade de Deus, que Deus tem autoridade sobre todas as coisas, isso num contexto literal, literalmente. Por que eu falo literalmente? Imagina um ser humano dando ordem a uma pedra, a uma árvore, a um rio, ao mar, a uma montanha, as placas tectônicas. Para a gente é impossível isso do ponto de vista humano, mas Deus dá ordem a todas essas coisas que vivem meio que na inércia ou numa inércia contínua, igualatória, mas Deus dá ordem a tudo isso. Inclusive Deus dá ordem até mesmo a Satanás, demônio, diabo, ou não sei como você se refere a essa energia maligna que faz com que coisas ruins pairam sobre esse ambiente maravilhoso que é a Terra. Por que eu falo isso, que ele dá ordem até a Satanás? Eu vou te mostrar 3 passagens na Bíblia, 2 se encontram no livro de Jó. Primeiro Jó capítulo 1, de versículo 12, depois Jó capítulo 2, versículo 6, e João capítulo 13, de versículo 27. Diz o seguinte, essas passagens. Lá em Jó capítulo 1, de versículo 12, está falando o seguinte. Então, Deus disse a Satanás, pois bem, tudo que ele tem está nas suas mãos, mas não estenda a mão contra ele mesmo, de modo que Satanás se retirou da presença de Deus. E lá em Jó capítulo 2, versículo 6, está dizendo o seguinte, então Deus disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, mas não tire a vida dele. João capítulo 13, de versículo 27, está dizendo o seguinte, depois que Judas pegou o pedaço de pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse, faça mais depressa o que você está fazendo. Ou seja, até Satanás, aquele que muitos, boa parte da população teme, quando na verdade a Bíblia fala que a sabedoria do homem começa no temor ao Senhor. Devemos temer, a Bíblia fala também que devemos temer aquele que pode fazer a gente sofrer tanto na carne como depois da morte, que é sofrer a alma, sofrer o espírito, você entendeu? Lá no lago de fogo, no inferno. É a ele que nós devemos temer. Mas por que as pessoas temem tanto a Satanás? Por causa das brechas que nós damos a ele. Então ele faz coisas absurdas, mas ele só faz isso porque damos brecha. E nessas brechas, ele vai diante do Senhor, eu creio, e faz o mesmo que ele fez ali naquelas passagens em Jó, ele fez com Jó. Ele viu a integridade de Jó, ele viu a fé de Jó, mas ele queria, de uma forma, fazer com que Jó blasfemasse, que Jó pecasse contra o Criador, mas a fé de Jó era tremenda, que mesmo perdendo tudo, depois até mesmo a saúde, ele continuou na sua integridade diante do Pai. Ele murmurou muito, mas contra ele mesmo, ele amaldiçoou a sua própria vida o dia em que nasceu, mas contra Deus ele não teve coragem de falar nada, porque ele tinha uma fé gigantesca no Senhor. Então, a fidelidade dele fez com que a obediência, Deus trouxe tudo que ele tinha, só que dobrado. Tudo que ele tinha antes já era muito, que era um homem rico, né? Daquele Oriente, só que Deus deu ele tudo em dobro. E ali no livro de João, no capítulo 13, fica bem claro quando Jesus fala para Satanás, depois que ele entra em Judas, vai e faça mais rápido do que você está fazendo, vá e me venda mais rápido, para que a profecia se cumpra, para que com o meu puro sangue eu tire o pecado desse mundo, eu levo o pecado das pessoas que já existiram, que existem e que virão a existir. Por que eu resolvi falar dessa ordem a Satanás, de que Deus dá ordem sobre todas as coisas, até mesmo a Satanás? Porque acontece o seguinte, Deus, Satanás, a gente está falando aqui de mundo espiritual, não é mundo físico, não é carne, não é osso, nada. Deus, espiritual, Satanás, mundo espiritual. O que acontece no mundo espiritual, do meu ponto de vista? Se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, está em todos os lugares, em todos os momentos, Deus não dorme. Como Satanás, a Bíblia narra que Jesus foi a primeira criação do Senhor, mas logo depois, na sequência, eu acredito que vieram os anjos, e Satanás fazia parte desse grupo de anjos, só que ele cobiçou o trono, tentou usurpar o trono de Deus e acabou
entristecendo o pai que o lançou para a terra. E lá em Apocalipse fala, e aí da terra e do mar nesse momento, né? Porque Satanás sabe que tem pouco tempo, porque a eternidade, diante do tempo que vai durar esse sistema de coisa aqui, é pouco tempo. Independente do tempo que esse sistema de coisa durar, dentro de uma eternidade, qualquer tempo é pouco. Então, da mesma maneira que Deus não dorme, eu creio também, eu acredito que Satanás não dorme. Da mesma maneira que a Bíblia fala em, acho que Provérbios 15, versículo 3, os olhos de Deus estão em todos os lugares, vigiando tanto os bons como os maus. O que a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que os olhos de Deus estão em todos os lugares, vigiando todas as pessoas, né? Inclusive para julgá-la por tudo que está fazendo. Então Deus está em todos os lugares, mas Satanás também te vigia enquanto dorme. Satanás está te vendo o tempo inteiro. Satanás está esperando você dar uma brecha, e nessa brecha ele vai junto com os seus celestiais diante do Pai e fala lá: seu filho, tá vendo o que ele está fazendo? Deixa eu tocar ali na vida dele, deixa eu fazer aquilo ali na vida dele. E muitas vezes as coisas acontecem até mesmo para que, nas nossas fraquezas, a Bíblia narra que o poder de Deus se aperfeiçoa. É nas nossas fraquezas que nós aprendemos a usar esse superpoder que chama fé. Porque a fé é a prova, aliás, a fé é a certeza de que vamos receber aquilo que esperamos. É a prova de que existe coisas que não podemos ver. Ou seja, nós vamos receber algo que estamos esperando de um ser que não podemos ver, porque, mais uma vez, eu deixo bem claro aqui, Deus não é para ser visto, nem para ser entendido, Deus é para ser sentido, e nós sentimos Deus com a nossa fé, nós sentimos Deus através da nossa obediência, nós sentimos Deus com a nossa integridade. Então, hoje, é isso que eu tô... Não que Deus vai dar uma ordem para Satanás destruir a sua vida, não é isso que eu estou falando. Como lá em Neemias, já havia construído toda a muralha e tampado todas as brechas, mas ainda não tinha colocado os portões. Ou seja, não tinha mais brecha na muralha, não tinha mais fresta, não tinha nada, mas não tinha os portões. Outrora poderia ter os portões, mas a muralha tinha brechas. Você não pode dar brecha, você não pode deixar o portão nem um pouquinho aberto, nada. Você tem que estar o tempo todo blindado com a armadura que é narrada lá em Efésios, de capítulo 6, versículo 10 e diante, né? A armadura do Senhor poderoso. Porque nem um pardal, não se vende 2 pardais por uma moeda de pequeno valor, mas nem mesmo um dele cairá sem o conhecimento do Pai. Então tudo que você, tudo que eu, tudo que qualquer pessoa que já viveu nesse sistema de coisas vai viver, passar por qualquer situação que seja, triste, alegre, saiba que o Senhor Deus está a par de tudo que está acontecendo. Ah, Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você. Nesse momento, pega esse momento difícil para aperfeiçoar o seu poder, para nutrir uma fé dentro de você, fé essa cravada na rocha, não fé sentimental, fé momentânea não, é uma fé duradoura, é uma fé permanente, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para toda a eternidade. Assim também Satanás, com toda a maldade dele, desde o início, assim a maldade dele está hoje. E ele vai sofrer eternamente por ter escolhido fazer toda essa maldade. Então, Satanás não dorme, ele te vigia, ele está à espreita. Porque a Bíblia fala: mantenham-se vigilantes, estejam alertas, porque o demônio anda de redor como um leão procurando a quem tragar. Ele está o tempo todo te vigiando, circulando. Você, sua família, seu trabalho, no trânsito, suas palavras, seus pensamentos. Você entendeu? Ele está o tempo todo te vigiando, circulando. Então ele espera a brecha. E nessa brecha ele fala: aí, tá vendo? O seu filho me deu uma brecha. Eu posso entrar? E se o Senhor Deus falar que pode, se prepara. Porque vão vir dias difíceis na sua vida. Porque a culpa é de Deus? Não. Deus te deu o ensinamento todo nas profecias aí. A culpa é o quê? É minha, é sua, pelo fato de que demos brecha para o inimigo entrar, e ele precisa só de uma brechinha, de um segundo, para destruir toda a sua carreira, seu casamento, para destruir seus sonhos, suas amizades, para destruir tudo aquilo que te mantém
de pé, para destruir a tua aliança com o Pai. Então se cuidem, saiba que todas as coisas estão sobre as ordens do Senhor, nada acontece sem o conhecimento do Pai, e se as coisas estão difíceis, está fora do alcance das suas mãos, vá para o joelho e ora, pede ao Senhor entendimento, enxergar com os olhos da fé, ouvir com ouvidos de fé, para que você venha sair dessa situação, porque o Senhor sabe o que você está passando. E o Senhor, se você estiver passando por um momento bom, aleluia, glória sejam dadas ao Pai, que isso não sirva para endurecer o seu coração, te tornar orgulhoso e te fazer esquecer do Pai poderoso, que isso sirva somente para fazer você ter certeza de que tem um Deus que está proporcionando momentos felizes na sua vida. Agora, se você está vivendo um momento difícil, lembre-se de que tem um Deus querendo que você saia desse momento e confia nele, que ele te tira desse momento, que ele tem tirado muitos do poço lamacento e colocado sobre o rochedo firme. O recado é esse. Nós estamos sendo vigiados 24 horas, portanto, nós temos que nos vigiar o tempo todo também. Mas enquanto estamos dormindo, talvez nós não vigiamos, nós estamos dormindo. Por isso, orar antes de dormir é uma recomendação que eu te dou. E mais uma vez, Jesus te ama, eu te amo. Leiam a Bíblia e mantenham-se despertos. Aleluia.